meu nome é Danilo, eu trabalho na Nagra. Eu vou conversar com vocês rapidinho a respeito do que a Nagra tem feito para ajudar. A Nagra é uma fornecedora de tecnologia, tá, para TV digital. Como que a Nagra está tentando ajudar o hotel a fazer um produto de alto valor agregado, tá bom? Eu vou tentar passar rapidamente sobre os temas, mas eu vou estar disponível aqui durante todo o evento. Se vocês tiverem alguma dúvida específica, podem me consultar diretamente. Bom, é uma pequena agenda do que nós vamos discutir. Vou passar para vocês um overview sobre o que é a empresa. A Nagra é uma empresa suíça. Ela começou lá nos anos 70 trabalhando com gravadores digital. Ela fazia gravadores, analógicos e depois digitais. E mais ou menos da metade da década de 80 para frente, ela resolveu mudar drasticamente de caminho e ela começou a trabalhar dentro do mercado de TV por assinatura, TV analógica e digital, fornecendo o controle de acesso condicional. Ele é o principal produto da empresa hoje, tá? E ao longo do tempo a Nagra foi absorvendo outras empresas de mercado para aumentar o seu leque de produtos, o seu portfólio de produtos e de serviços possíveis. Hoje nós temos uma solução completa dentro do mercado de TV digital, desde os sistemas de SaaS, desde os sistemas de controle de acesso condicional, diversas formas de criptografia, broadcast, IP, etc. E middleware também, nós temos uma linha grande de middleware, tá? Globalmente a Nagra trabalha em todos os continentes, ela está presente em todos os continentes. Temos aí cerca de 120 operadoras que utilizam o nosso serviço e aproximadamente 150 milhões de usuários no mundo todo, entre cartões e sistemas de DRM ou PRM. No Brasil, a empresa também tem um foco, ela tem uma atuação muito marcante. Nós trabalhamos com os principais, com uma boa quantidade dos principais players de TV por assinatura. Nós temos hoje cerca de 15 milhões de set-top box ativos no país com criptografia ou com soluções de segurança da Nagra. Temos aproximadamente 13,5 a 14 milhões de set-top box rodando middleware Nagra, dentre as 3 opções de middleware que nós temos. E o mais importante, o que acaba nos diferenciando mais de outras empresas, nós temos uma equipe técnica local, nós não temos só uma equipe comercial local. A nossa equipe, aqui no Brasil, no nosso escritório, a gente tem aproximadamente 40 pessoas trabalhando e temos suporte e engenharia de CAS, então os chamados, as necessidades de ajuste, configuração do sistema de CAS não precisam ir necessariamente para a Suíça, nós resolvemos os problemas aqui no Brasil. E middleware também, nós temos engenharia de middleware e de interface de usuário aqui no Brasil. Nós não precisamos necessariamente da visita de um consultor externo, não precisa ninguém viajar dos Estados Unidos ou da Europa para cá para resolver os problemas. E melhor ainda, como são pessoas do nosso país, nós falamos a mesma língua, nós conseguimos nos entender muito melhor. Tá? O que a Nagra está trazendo para o hotel para alavancar o serviço de TV? No pacote, né, de solução tem o que nós temos dentro da empresa de estado da arte hoje, de melhor tecnologia para encriptação e tecnologia de cartão também. A encriptação e o cartão elas estão ligadas, mas não são necessariamente a mesma coisa. Então nós temos o melhor estamos oferecendo o melhor que nós temos em criptografia e o melhor que nós temos em tecnologia de fabricação e de cartões. Também o middleware, que é na verdade o middleware ninguém enxerga, isso é bastante estranho, mas eu vou conversar com vocês um pouquinho mais para frente. O middleware e a interface de usuário, todo mundo ou enxerga, ou fala que é só middleware, ou fala que é só a interface de usuário, mas eles são na verdade 2 produtos diferentes, e tanto um como o outro nós estamos trazendo o que a empresa tem de melhor, o que a empresa tem de mais moderno. Tá? O OpenTV5 como middleware e o Gravity UI como a interface de usuário também mais atual da empresa. O set-top box, como o Brito falou, ele está sendo pensado já para nascer e ter uma longevidade muito grande. Ele não vai ser um produto que vai ficar depreciado muito rápido, então ele tem capacidade de trabalhar de forma híbrida, tanto com satélite como com alimentação puramente IP, ou fazendo um mix dos 2 satélites mais IP.
E este novo middleware que nós estamos trazendo, ele possibilita para os operadores trabalhar com aplicações em HTML5 e SVG, são os termos mais técnicos aí de internet. Depois, se vocês quiserem, podem vir me consultar, eu tenho que explicar um pouco melhor para vocês. Mas, basicamente, ele fornece ferramentas mais avançadas para as operadoras, para que elas possam desenvolver novos negócios. E questão de segurança, a empresa, como eu já comentei antes, a Nagra, ela tem opções de segurança avançadas, tanto para o mundo broadcast, qualquer meio de transmissão, satélite, cabo, micro-ondas, etc., ou mundo IP também, seja o mundo IP, o IP com taxa fixa, né, o IPTV mesmo, ou o OTT com taxa adaptativa. As tecnologias que nós temos hoje em produção no mercado, de cartões, né, e de criptografia, o 142 e o CHL, todos eles estão seguros. A tecnologia não teve nenhum indício de quebra até agora, pela atividade hacker, né? A CHL está no mercado há 1 ano e meio aproximadamente, a 142 está no mercado há cerca de 6 anos, aproximadamente, tá? E até agora as tecnologias não foram quebradas. O desenvolvimento e pesquisa contínua que acontece lá no nosso centro de pesquisa na Suíça é um compromisso da Nagra com o mercado inteiro de TV. Então, ainda que não existam, ou pelo menos por agora, tá? Nesse momento, não existe nenhuma ameaça quebrando a tecnologia de encriptação da Nagra, a Nagra continua evoluindo e aproximadamente a cada 2 anos nós lançamos tecnologias novas, tanto na fabricação e segurança de cartões de acesso, quanto nas tecnologias de encriptação, tanto para cartão quanto para o mundo PRM, ou mundo DRM, ou mundo IP. E hoje a gente tem condições de oferecer uma contramedida técnica para praticamente todas as ameaças que existem no mercado. Então vamos falar um pouco sobre pirataria também, porque eu falei que as soluções estão bem seguras e, na verdade, a gente vê aí uma ação de pirataria constante no mercado. Hoje, a maior ou a mais difundida forma de pirataria é o que nós chamamos de card sharing ou key sharing. Tem diversos nomes para a mesma atividade. Para não me alongar muito nesse assunto, que às vezes é bastante interessante, né? E eu acabo me alongando, existe um padrão de comunicação, de intercomunicação entre os dispositivos que são disponíveis ou que são necessários para você fazer uma transmissão de TV. Esse padrão se chama DVB, ou Digital Video Broadcast, né? E existe uma limitação ou uma falha de requisito dentro desse padrão, onde em um momento de comunicação dentro do set-top box ele não especifica que a senha para desencriptar o conteúdo ela precisa ser transmitida de forma encriptada ainda. Então, o cartão de segurança, ele abre essa senha e passa para o processador do set-top box, que é chamado de chipset. Nesse momento, essa comunicação, que dura pouquíssimos milissegundos, os hackers eles conseguem interceptar, eles hackeiam primeiro, obviamente, o set-top box, depois eles hackeiam o chipset e conseguem interceptar isso. E essa é a modalidade chamada de control word, sharing, key sharing, etc. E nesse modelo, os hackers ou os piratas, eles nem se importam em qual que é o acesso condicional, porque na verdade eles estão hackeando o sistema ou o padrão de transmissão digital, então para eles pode ser qualquer tipo de acesso condicional, que não importa, o acesso condicional já ficou para trás, eles pegam isso lá na frente. Mas a Nagra, assim como outras empresas também, tem uma contramedida técnica para tentar resolver essa falha do padrão DVD. Tá? A outra forma que existe de pirataria é o streaming de conteúdo. Os hackers, eles conseguem gravar o vídeo que está sendo transmitido e retransmitir isso, obviamente com algum atraso ou de forma até por demanda. A Nagra também possui ferramentas para tentar evitar isso,
colocando mecanismos de fingerprint dentro do conteúdo. O conteúdo já vai com esses mecanismos e fica fácil de identificar, uma vez que ativado esse fingerprint, fica fácil de identificar qual que é o assinante, qual que é o set-top box, ou seja, qual que é o serviço que está fornecendo para aquele streamer, para aquela atividade pirata. Tá? E um pouquinho só de background histórico, mais ou menos 1 ano e meio, 2 anos atrás, os esforços contra a pirataria ainda eram, principalmente na região, aqui na América Latina, ainda eram bastante individuais. Cada empresa tinha os seus próprios esforços, tinha as suas limitações, tinha a sua abrangência. E 2 grandes empresas do mercado, a Nagra e a DirecTV, resolveram juntar um pouco as forças, porque elas entenderam que o problema da pirataria é um problema geral. Quando você tem um assinante, que ele não é um assinante, ele consome um produto pirata, todo o mercado sofre, porque ele é uma pessoa que tem desejo de ter TV por assinatura e poderia consumir qualquer TV por assinatura do mercado e não consumir nenhuma. Então, a Nagra e a DirecTV entenderam que essa é uma atividade muito prejudicial para o mercado como um todo, e elas fizeram um esforço grande de criar uma instituição, uma ordem chamada Aliança. Então, hoje, a maior parte dos esforços em ações de contramedida, em ações contra a pirataria, são feitos através dessa empresa chamada Aliança. Aqui tem o site, tá? www.alianza.tv. Dentro desse site vocês vão ter diversas informações, inclusive vocês têm um campo lá para denunciar operações de pirataria se vocês conhecerem algum canal de distribuição, etc. E o que a Aliança fornece? A Aliança fornece uma resposta tecnológica para as ações principais de hackerismo. Ela tem laboratórios de monitoramento onde diversos set-top box piratas estão lá, sempre no ar, e a gente consegue ver o que é feito do lado do Redend, qual é o efeito disso no set-top box pirata. Nós temos laboratórios forenses, porque os piratas eles desenvolveram de forma tão grande esse mercado que eles acabam encriptando o serviço deles também. Então não é tão simples assim você simplesmente identificar aquele set-top pirata e tentar, de alguma forma, destruir, né, o caminho de comunicação dessa senha que chega naquele set-top. Então nós precisamos fazer um laboratório forense mesmo, onde a gente tem que extrair o chipset, extrair a memória, analisar o que está dentro do set-top. Outra atividade bastante interessante é o treinamento de agentes alfandegários, e isso junto com uma atuação legislativa forte também da Aliança. A Aliança tem entrado em contato com os principais governos da América Latina e tentado fomentar a criação de leis específicas contra a pirataria de TV digital, que infelizmente não é um mercado muito regulado em termos de leis ainda. Mas isso tende a mudar e está mudando, tá? E o treinamento de agentes alfandegários também é para que os agentes consigam identificar facilmente, ou com mais facilidade, o que é um dispositivo legal e o que é um dispositivo ilegal. Bom, eu vou falar um pouquinho mais agora sobre o produto mesmo. Desculpa. Só para pontuar aqui, Danilo, a gente está entrando, nós estamos nos associando à Aliança, tá? Que apesar do nosso sistema não estar quebrado, porque a gente está usando o que tem de mais inovador, o CAC7 é o que tem de mais novo, isso estraga o mercado inteiro. Então nós estamos nos associando à Aliança através da BTA, e a gente espera colaborar também com esse grupo aí. Acho que você não vai mostrar aquele slide que tem todas as empresas da Aliança, mas tem várias operadoras e programadoras ali, tá? E a gente também está se associando porque é interesse nosso. Obrigado. Realmente tem as programadoras, a gente tem uma adesão em massa, a Globosat, a gente tem os canais Band, Rede TV, a gente tem o pessoal da Telecine, Discovery, todo aderindo, porque é do maior interesse deles também que o conteúdo não seja distribuído livremente de forma irregular. Né? Bom, desculpa, estourei aqui o middleware que a gente está apresentando para o hotel agora nesse projeto é o OmniTV5. Ele, aqui eu estou tentando só exemplificar a abrangência que esse middleware pode ter, tá? Nós temos 3 produtos dentro da empresa, um chamado LiveWire, outro o OmniTV2 e esse é o OmniTV5.
Aqui nós temos as diversas possibilidades de se trabalhar com o serviço, somente broadcast, broadcast com alguma interação, híbrido de broadcast mais IP e gateway. O nosso middleware, o middleware que a gente está ofertando, ele trabalha em todo esse range, desde um broadcast puro até um gateway completo, onde você tem um receptor grande, bem parrudo na sua casa, e você consegue pegar aquele conteúdo da TV por assinatura e repassar para um dispositivo tablet ou celular, e quando você está dentro da sua casa, você pode assistir os canais nesse seu tablet, etc. Ele é baseado em Linux, tá? Então é um padrão aberto, com diversas linhas de suporte no mundo inteiro, e ele trabalha com WebKit para navegação, o que permite que as aplicações sejam desenvolvidas em HTML, CSS, JavaScript com uma facilidade muito grande. Um pouquinho da estrutura do middleware. Aqui a gente tem o nível mais básico, o nível que se aproxima do hardware, onde estão os drivers. Aqui é a parte do middleware que trabalha diretamente com o Linux. Aqui é a parte a camada de negócios do middleware, onde nós temos os browsers e onde nós podemos adicionar o OpenTV5 é desenhado de forma modular, e aqui é possível adicionar outras extensões, como por exemplo Flash, como por exemplo Android, como por exemplo Ginger. Futuramente você pode adicionar aqui, você pode estar atachando outros browsers, né? Aqui nós temos o nosso Gravity Edge, que é a interface, e essa camada de JavaScript aqui, que depois na demonstração eu vou explicar um pouco melhor para vocês. Vamos lá. Hoje nós temos diversas funcionalidades, né, para set-top box. Temos os zappers, que a gente chama de zapper, é aquela caixa que só troca de canal, não tem muitas funcionalidades. Nós temos os gravadores, nós temos as caixas que trabalham com stream e bitrate adaptativo, o OTT, over the top. Nós temos os media gateways, que são aqueles gateways que eu comentei com vocês. Você recebe o sinal, transmodula ele para outros dispositivos. E temos o que a gente chama de Home Edge Gateway, que é um gateway que trabalha inclusive com automação da casa. Isso aí já é uma coisa bem futurista que a empresa está trabalhando, mas através do middleware da TV você conseguiria automatizar ou participar da automação da casa. Então, quais são os agentes desafiadores do mercado hoje? A gente tem uma explosão de novos dispositivos, isso aí para o mercado de TV ainda é um desafio, porque você tem cada vez menos as crianças ou as pessoas mais novas com interesse pela televisão, o interesse é maior por outros dispositivos, como tablet, etc. Então isso é um desafio. Tem também uma rede doméstica muito complexa. A gente tem quase todos os dispositivos hoje rodando HTML5 e o que a gente chama de cutting edge da tecnologia para desenvolvimento web, tá? E também temos um problema de erosão de imagens do mercado de TV, justamente porque você tem condições hoje de não ficar utilizando somente o conteúdo aberto, o conteúdo terrestre, e também não assinar a TV por assinatura, porque você tem possibilidade de trabalhar com serviços de vídeo diversos em outros dispositivos. Então, o que a Nagra está tentando auxiliar o Notel é fornecendo tecnologia suficiente para que a Notel tenha condições de alavancar novos serviços e novos negócios dentro da TV. Utilizando a TV, a Notel consiga tudo isso. Aqui um resumo bem rápido do que o middleware pode fazer, tá? A ideia aqui é mostrar para vocês que nós temos uma corrente de evolução. É um produto que não está parado no tempo, não está parado, não vai ficar parado. Existe uma equipe muito grande de desenvolvimento em São Francisco. Esse middleware é desenvolvido basicamente em São Francisco. Existe uma equipe que está constantemente trabalhando para a evolução do produto. Um pouquinho sobre a interface de usuário. Eu vou bem rápido porque a gente já está em cima do tempo, né? A interface, ela é vídeo-centrada. A interface que a gente está propondo para o Notel, porque o usuário ele quer assistir televisão, basicamente. Ele não quer ter uma interface de usuário que cubra a televisão, etc. Vocês vão ver durante as demonstrações que em qualquer navegação você continua tendo acesso ao conteúdo do vídeo sem... faz parte da estrutura da linguagem, da UI.
tem um design minimalista, uma navegação consistente e tenta centralizar as informações no meio da tela, sem desviar o foco para as laterais. Ela não é fechada a customizações, então é possível que se customize qualquer coisa, basicamente, dentro da interface de usuário, e ela possibilita novos negócios. Eu vou explicar um pouco melhor nas demonstrações. Aqui, uma ideia para vocês só de como que é a interface de usuário. Isso aqui eu vou entrar em mais detalhes lá durante a demonstração para vocês, tá? Essa é uma ideia de como que funciona a parte de assistir televisão linear e gravação. Aqui nós temos as opções de trabalhar com vídeo sob demanda, o Home Networking, que seria a transmutação aí de dispositivos através do padrão DLNA. Esse setup ele é conectado, então se dentro da sua rede doméstica você tiver uma câmera que ela é DLNA, se você tiver um laptop que é DLNA, através do Migler você consegue ler esses arquivos de vídeo, música e imagem dentro desse dispositivo. Também tem opções de, através desse Home PVR DLNA, você comandar o seu PVR da sala lá do seu quarto, e isso eu posso entrar em mais detalhes lá na frente. Lojas de aplicativo, como eu falei, isso tudo é desenvolvido em HTML, então não existe nenhuma dificuldade técnica em se colocar aplicações que também são desenvolvidas em HTML. Aqui, por exemplo, nós temos um exemplo só de algumas aplicações, como Twitter, Flickr, etc. Dá para se colocar a associação com redes sociais. Isso já foi feito em algumas demonstrações nossas em algumas feiras. Nós podemos colocar o seu perfil de rede social e você fala, olha, eu gostei disso, desse conteúdo que eu estou assistindo, isso vai direto lá para o seu Facebook ou para a rede social que você estiver utilizando. E melhor, a Nagra tem uma comunidade de desenvolvimento. Ela não fornece só o equipamento e deixa o desenvolvedor se virar para desenvolver aquilo. Nós temos e mantemos uma comunidade na internet de desenvolvimento, fornecemos o SDK e todas as ferramentas necessárias, como emuladores, controladores de aplicação, etc., para fomentar a criação de um ecossistema grande de aplicativos em OpenDVC. Tá? E isso é aberto, não precisa ser cadastrado, não precisa ser funcionário, não precisa ser parceiro da Nagra. Qualquer um que entrar nesse site é só fazer um registro, vocês já terão acesso ao SDK. Quem for entusiasta ou souber desenvolver alguma coisa em HTML pode baixar os emuladores, pode baixar tudo e tentar fazer alguma coisa já em casa mesmo, tá bom? E, bom, talvez essa seja a principal parte para vocês, né? Dentro do produto que a gente está desenvolvendo especificamente aqui para o hotel, aonde que nós estamos na fase de desenvolvimento. Agora nós temos nessa linha aqui, tá? O software release 4. Aqui tem um pouquinho do que nós vamos fazer e qual que seria a versão candidata para o lançamento comercial. Isso aqui também mostra para vocês que o produto ele não é desenvolvido de uma vez só. Nós temos diversas entregas parciais, separados sempre por algumas features, né? E a ideia é que, mesmo depois do lançamento comercial, a gente deve continuar trabalhando para melhorar performance, melhorar estabilidade, melhorar funcionalidade também. Como eu falei, a Nagra não é uma empresa estrangeira, ela é uma empresa suíça, mas ela não é um grupo estrangeiro que vem aqui, entrega alguma coisa e depois vai embora. Nós continuamos aqui com uma parceria contínua, tá bom? E obrigado. Nós vamos fazer a demonstração, na verdade, depois, não vai ser agora. Obrigado pela atenção de todos.